Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daquelas situações que vêm agregar o seu conhecimento, que vêm assim, agregar a sua atividade enquanto empreendedor, que vêm, evidentemente, a somar na sua vida. E hoje, mais uma vez, um convidado muito especial. Daqui a pouco já vou anunciá-lo com toda a propriedade que ele merece. Mas antes, porém, aí vou cumprimentar o Edinho aí, que estamos abrindo mais um episódio. Olá, Edinho, tudo certo? Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Mais um episódio do No Topo. Mais um episódio que a gente vai falar de empreendedorismo, vai falar de boas práticas, para você ficar ligadinho. Agradecer nosso patrocinador Master, né? Sem ele a gente não estaria aqui. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Eles encontram o imóvel que cabe no seu bolso, da característica que você busca. Então fala com o Diego, fala com o Jason e não perca essa oportunidade. Olá, Sheila. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio e siga também as nossas redes sociais. Instagram e Facebook no Topo Podcast, lá você pode interagir conosco, ficar por dentro da nossa agenda, mandar pergunta para os convidados. Toda quinta-feira a gente abre uma caixinha de perguntas lá para o convidado da semana e é por lá que você manda também as suas dicas. Você acompanha a entrevista em vídeo pelo YouTube, você já sabe, no Topo Podcast, ou em áudio, em qualquer plataforma de áudio. A gente também pede que lá você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Às quartas-feiras, 7 horas da manhã, sempre tem conteúdo novo saindo por lá e ativando o sininho de notificações, você será sempre avisado quando o conteúdo ser postado. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Mazinho, quem é que está aqui mais uma vez? Olha, especial amigo, um amigo de longa data, profissional de área, professor, coordenador de cursos, tem uma caminhada grande no ramo do empreendedorismo também, Nader Godose. Professor Nader, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, é um grande prazer estar junto com vocês. É um momento muito agradável, né? A gente poder compartilhar conhecimento, falar e bater papo, enfim. Muito obrigado e estou à disposição aqui. Eu queria começar do princípio, literalmente. Acho que o nosso internauta já vai devagarinho notar, apesar de um português fluente, mas tem um sotaquezinho ainda. O professor Nader é iraniano, né? Como é que vem essa vinda para o Brasil? Há quantos anos já estás aqui? Como é que se dá essa escolha de parar aqui no Brasil? Pois é, bom, é uma longa história, né? Eu confesso, vou ter que contar os anos, assim, por favor. Mas eu saí lá quando eu tivesse, assim, fez 18 anos, 19 anos eu saí. Por vários problemas situacionais do Irã, na época tinha momentos de guerra, tudo isso, então é uma questão de escolha, né? Mas quando cheguei no Brasil, como não vim direto, então a data de saída e data de entrada no Brasil tem umas 2, 3 anos de diferença, né? Então eu morei em outros países e aí eu escolhi Brasil por várias razões. Não era para ficar aqui, mas adorei, né? Maravilhoso. Ainda fiquei um tempo em São Paulo, né? Mas Santa Catarina é para mim maravilhosa, né? Então me apaixonei por aqui. Era para ter 1 ano, 2 anos no máximo, enfim. Tá, agora, vamos contar, cara. Eu acho que está umas 25 anos estou aqui no Brasil. Já casei, filho, já tenho raízes aqui. Mas, enfim, a trajetória foi assim, a escolha do país é isso. Sotaque vai existir, não tem muito o que fazer, mas, enfim. Até porque não é fácil aprender português, né? Não é fácil. Até que eu, na verdade, falar é um idioma e gramática é outro, né? No início, quando chegava, a pessoa falava, nada está bem. Aí eu lá no dicionário procurar o que tá. Mas o que tá? Mas eu não achava, eu falava com amigos meus que já estavam há mais tempo aqui, o que tá? Não, mas enfim, era praticamente duas idiomas. Aquilo que a gente fala dia a dia na rua e o que a gente é gramática. E eu era muito atrás de gramática, né? Aprender gramática. Aí eu vi que ia ter que aprender os dois. Mas fui tranquilo, enfim. Eu acho que primeiro 1 ano fui difícil. Depois fui aprendendo e fluente. Nader, mas o teu idioma nativo, né? É só o Irã mesmo que fala ou outros países também? É assim, Farsi, o idioma persa, é que Irã é a única região que sobrou da antiga cultura persa, né? Perfeito. Aquilo a gente aprende na história, então Irã ainda é uma parte que sobrou. E depois das guerras e tudo isso fui separando, enfim. Então, idioma farsi ou persa, alfabeto é idêntico com o árabe.
Então, se você dizer que é árabe, fluentemente consigo ler, assim, um iraniano consegue ler, mas aí entender ele é outro 500, né? Mas dá para ler porque o alfabeto é igual. Mas Farsi mesmo, no Afeganistão falam ainda Farsi, uma parte da região norte, que fazia parte da União Soviética, também alguns países falam, mas Irã ainda é o que mais prevalece. Ou seja, querendo ou não, também é uma dificuldade, porque para outros países, principalmente, vamos colocar assim, mais conhecidos a nível mundial, você também já tem que te adaptar. Porque o português, com o espanhol, você dá uma rateada ali, você tenta se virar, mas o teu idioma é muito peculiar, de fato, né? Você já vem meio que treinado para isso. Viajando, você tem que aprender o outro idioma, porque a diferença é substancial, né? Crucial. Realmente, falando alfabeto árabe para latino, não tem nada a ver, né? Até a gente escreve ao contrário, né? Então, até escrito é diferente. Mas inglês ajuda, né? O que eu tinha dificuldade quando cheguei? Eu conseguia ler com um sotaque horrível, assim, porque inglês, alfabeto, mas o entendimento era difícil. Mas, enfim, facilitou. Para quem não sabe inglês, aí sim nossa, é um impacto absurdo. E qual é a tua cidade lá no Irã? Bom, nasci no sul do Irã, mas por motivos de trabalho a gente mudou para Teherã, que é a capital de Teherã. Então eu vivi praticamente de 18 anos que eu morei lá, 15 anos fiquei no Teherã. Mas a cidade que eu nasci ficava na fronteira com o Iraque. Foi a primeira cidade que foi tomada pela Iraque na época de guerra. Caraca. Então, o pessoal brincava muito, falava que tu é iraquiano, porque a cidade já pertencia ao Iraque, porque foi a primeira cidade que eles pegaram. Como ataque de guerra foi sem aviso, então eles facilmente tomaram uma cidade, primeira cidade, então... Mas a cidade hoje foi retomada por Irã, então foi destruída, mas estão reconstruindo. Mas eu praticamente vivi no Teherã. Aí, nos últimos 2 anos, 1 ano, 2 anos, estava no norte do Irã, que norte do Irã faz fronteira com a antiga União Soviética. Na época que eu estava ainda era a União Soviética. Hoje é a Rússia, né? Então, com o Mar Cáspio, que chama, ele faz fronteira. Mas aí, então, vivíamos várias regiões. Hoje tu já estás mais tempo no Brasil do que você viveu no teu país de origem. Com certeza, né? Sim. Mas o que te remete no teu país de origem? Quais são as lembranças que tu tens lá? Família. Além que hoje, da minha família, meu pai já faleceu há alguns anos, mas minhas irmãs já saíram, né? Então, cada um é cidadão de um país diferente. E a minha mãe, recentemente, também mudou. Então... Da cultura, sim, a gente não... É tua origem, né? Então, eu tenho muito respeito, eu tenho muito amor por a região, mas visita quase todo ano, uma vez, ou cada 2 anos. Vai lá ainda? Vou lá. Mas agora pode ser que reduz, porque o principal âncora chegava minha mãe, que agora não está mais lá. Então, ela está morando com minha irmã. E aí eu provavelmente não vou tantas vezes agora. Ô, Nader, e os conflitos ainda são constantes? O povo ainda tem muito medo? O caminho do jovem geralmente é sair do país? Como é que se observa isso? O país que teoricamente teve conflitos fortes, ele para voltar a uma vida natural é difícil, não é fácil. Então, jovens buscam fora, né? Então, muita gente sai por emprego, por economia do Irã hoje não está legal, inflação está alta, mas porque tem embargos comerciais, né? Então, agora se embargo é justo mas ele é um impacto forte. Você imagine, o país não pode comprar nem vender para nenhum lugar do mundo, né? Então, imagine como que seria. Mas a questão cultural é muito forte. Ele é um país de 4, 5 mil anos de história. São tudo mais geração. Quando que você vai lá, lugar histórico, quem gosta de área histórica pode visitar, que é maravilhoso, maravilhoso. São lugares que trazem muita lembrança. Mas, infelizmente, guerra já tem um impacto muito grande. O país que passa por muitos anos de guerra, ele não volta ao normal tão fácil, né? Então, mas depois também existe muito questão de restrições, liberdade são muito menos, né?
Eu acho que eu, quando que venho aqui, a gente vê impacto, né? Tanto liberdade ou lá extremamente restrição liberdade. Religioso, político, qualquer expressão, tudo é controlado. Né? Então, dá uma diferença muito grande. Agora, por outro lado, é um dos poucos países que, inclusive, faz parte do Conselho de Segurança da ONU porque possui, inclusive, bomba atômica, né? Irã não tem ainda, mas ele tem possibilidade. Na verdade, todos que podem enriquecer o urânio acabam tendo. Mas justamente o ponto de embargo comercial do Irã vai nesse caminho, né? Para não produzir, né? Bomba atômica, e está nesse impasse. Essa parte de política, geográfica, então é complicado a gente entender. Né? Mas em termos de conhecimento na educação, você percebia que eram de qualidade? Como é que foi a tua formação dentro do país? Como é que você via isso? Da minha época, eu posso confessar que é uma educação extremamente de qualidade. Né? Os professores muito qualificados, a gente percebe a diferença. Lá a educação era melhor educação, era educação grátis. Né? A pública, né? Confesso, eu nem lembro se existia escola privada, particular. Uhum. Eu nem lembro. As faculdades, todos era pública, né? Então não tem custo. Então não tem a barreira financeira para tu entrar na área de educação. A qualidade era extrema. Assim, eu me lembro que meu professor físico, porque eu escolhi na área de ciência exata, né? E o modelo dele era diferente. Então, quando que você entra no segundo grau, a gente estuda 12 anos, né, em total. Né? Aqui eu acho que é 11 anos no total, e lá era 12. Né? 12 anos, então, quando que você entra no primeiro... Agora já é 12, né? Porque tu vai até o nono ano, né? Eles aumentaram isso. Mas até quando que aluno chega no primeiro ano de segundo grau, ele tem que escolher que é ensino técnico ou ensino normal, que é ciências naturais, exata e tal. Então, primeiro ano, o pessoal já se separa. Então, eu fui para a área de normais, e aí, a partir do segundo ano, você tem que ir agora novamente ramifica. Você vai para as ciências naturais ou para a ciência exata. Eu escolhi ciência exata, então, as disciplinas eram praticamente matérias, eram tudo física e matemática, tudo isso. Eu me lembro, meu professor de física, ele usa um livro que aqui na faculdade a gente aprendia 4 livros. Até eu me lembro, Resnick Holiday, que era de física, são 4 volumes. A gente estudava praticamente todo ele na segundo grau. A gente hoje, em engenharias, aprende 1 ou 2 volumes dele. Olha então, só. mas hoje, a educação no Irã também, depois de todos esses problemas, caiu também qualidade. A gente não pode discutir. Mas da minha época não posso discutir. Eu queria já na sequência passar por aí, mas só para fazer daí um rastro, então, quando você sai do Irã, qual era o teu foco? Tu ias para onde? O que tu pensava? E que países tu passasses, então, para poder chegar no Brasil? Bom, aí a gente tem que marcar outra entrevista, porque a saída do Irã é uma saída normal. Sozinho? Né? Sair sozinho, porque como eu falei, é uma decisão. O país, quando está em guerra... Você, quando que faz 18 anos, é mesma coisa aqui, todo mundo tem que servir militar, mas vai ser isento, enfim, vai ser liberado, porque não tem guerra. Não tem. Mas quando que o país está na guerra, você não vai ter outra opção de servir militar. Né? Tem aqueles impedimentos, se é problema de saúde, enfim, aí até pode ser isento de ir para a guerra, mas... E é uma escolha, como diz, isso é muito ligado também com a minha religião, né? Porque, além que o país é um país islâmico, tá? Praticamente 95% do país é muçulmano, mas eu não era muçulmano. Então, tu está fazendo parte daqueles 5%, que está os cristãos, judeus, nós, barrais, e a gente... por religião, a gente não acredita em guerra santa. Vamos dizer, eu vou matar. Porque, então, a gente não acredita. Então, é uma decisão de eu sair e não servir. E acontece praticamente com todos os jovens da nossa religião, que o pessoal prefere sair ou ficar em casa meio que escondido. Porque, enfim, né? A gente sabe como que é um país na guerra. Né? Então, a minha saída foi meio que diferente, com saída comum. Eu teve que sair meio que ilegal,
E aí, então, naturalmente, nesses casos, tu tem que ir para o país mais próximo de você, né? Porque você não vai pegar avião e vai longe, né? Então, eu fui para o Paquistão, eu morei 1 ano e meio lá. Depois, aí, no caminho, um pouco na Alemanha e depois, aí, Brasil. Na verdade, eu estava indo para os Estados Unidos, porque estava com os documentos, como minhas tias moravam lá, e eles já tinham feito tudo papelado para eu me mandar para lá. Da Alemanha para os Estados Unidos? Não, da Paquistão para os Estados Unidos. Mas aí eu acabei mudando um pouco, aí eu decidi ficar aqui, aquilo que comentei. Ia ficar máximo 2 anos. Aí eu tinha falado com minha tia, deixa eu ficar uns 2 anos, queria conhecer, quero ir lá, é um país maravilhoso. O Brasil, tu disse? Brasil. Vou ficar 1 ano, 2 anos e depois vou para... E não fui mais. Não fui, aí eu preferi ficar aí. Mas e por que Brasil? O que vinha na tua mente antes de conhecer o Brasil? De que forma tu... Mais pelo fato... Além de tinha uma comunidade Bahá'í aqui no Brasil, que apoiava, né? Então, teoricamente, eu em São Paulo tinha toda a estrutura e aí eu pensei, obviamente, fico 1 ano, 2 anos aqui, aprendo idioma e vai seguindo. Eu jovem, 18 para 19 anos. Então, para mim, é uma conquista, então, entendeu? E aí mas, enfim, como que falei, eu gostei do país e acabei ficando... E aí em Blumenau, aí tu pode perguntar por que Blumenau, né? Na verdade, eu fui para Itajaí primeiro. Itajaí tinha um amigo meu, morava lá, e eu e mais a gente fui junto com ele, morávamos em Itajaí. Só que Itajaí é uma cidade turística, né? Então, aluguel era complicado para temporada aí esgotava, enfim, aí a gente conseguiu alugar um lugar bom, só que os dois arrumaram emprego fora de Itajaí e eles foram embora e fiquei sozinho em Itajaí. Aí já tinha amigos aqui em Blumenau, já tinha feito, aí tinha uma comunidade Bahá'í em Blumenau, então aí já tinha, aí cara, cidade mais perto, deu certo, vim aqui e até hoje. Só por curiosidade, na Alemanha, que cidade tu viveu? Eu fiquei no Frankfurt. Quanto tempo? Fiquei 2 meses, por aí, 1 mês. Pouco tempo, sim. Fantástico, ele já percebe o nível, né? E os acasos, né? Veio daqui, era para ir para lá. Como é engraçado isso, né? Como vai criando essa história. E aí, como é que foi a caminhada profissional no Brasil? Como é que começou trabalhando com o quê? E como é que foi isso? Simão, sabe aquele velha história, estar no momento certo, no lugar certo, né? Fui, mas arte e tecnologia sempre gostei. Simão, como comentei na época de segundo grau, eu gostava muito de fazer cursos. E aí, na época, era curso por correspondência, existia lá, né? Eu fiz curso de arquitetura, fiz curso na arte e tecnologia, e era muito comum, durante o período de recesso escolar, minha mãe levava e me inscrevia em 6 cursos diferentes. Tipo assim, é muito comum, jovem, não tem muito o que fazer. Não existe, mas no Irã não existe balada, não tem bebida alcoólica, não tem. Então, o que é só para fazer cursos por aí. Então, diversão dos jovens é diferente, né? Então, eu fazia muito curso. Eu tinha uma paixão muito grande por tecnologia, né? E aí, quando que no Brasil fui trabalhar, eu me lembro, eu tinha fiz um curso aqui no Senai, curso técnico, design técnico, né? Também gostava, porque eu já tinha feito arquitetura lá no Irã, e, cara, não tem nada a ver uma coisa com outra, sabe? Aí, curso técnico que eu fiz no Senai, foi curso desenho técnico, ferramentas, tudo isso. Aí eu consegui uma vaga numa empresa de engenharia, que eu fiquei nessa empresa durante 11 anos, trabalhei. 11 anos? 11 anos. Uma empresa, eu considero uma das maiores empresas na América do Sul na área de engenharia elétrica e industrial. Que fazia toda a industrial, não era residencial, mas a indústria. Toda a indústria, Teca, Sufabril. Aqui em Blumenau já? Aqui em Blumenau. Teca, Sufabril, Ceval, no Brasil inteiro. Não existiu uma indústria que não seja feita parte elétrica e... Qual que é o nome? Pode falar? Engeprom. Engeprom. Inclusive fica aqui perto. Ficava, né? A empresa hoje não existe mais, né? Mas aí comecei parte de desenho no prancheta, assim, padrão que a gente aprende, mas eu já tinha, que é muito que é a área de tecnologia, e eu sugeri para eles, deixa eu fazer. E não existia computação gráfica na época, não existia AutoCAD, o pessoal usava, eu me lembro aqui em Blumenau, só tinha uma empresa da área de eletrônica, usava plotter,
Então, ninguém tinha plotter para plotar. Então, na empresa, eu sugeri, eu só precisava um computador. E, na época, não tinha computador. Tipo assim, tinha um computador para uma indústria daquele tamanho. É uma empresa gigante. Tinha caminhão MUC, tinha combis, tinha vários carros, muito dinheiro, mas um computador na empresa. Então, eles me cederam só meio período. O cara, a horário que ele não estava, o cara da analista de sistema na época. E aí eu me dispor a ficar à noite, aí tinha um computador disponível, e eu comecei a produzir os desenhos no AutoCAD para eles. Então, foi um impacto absurdo. O primeiro desenho, quando saiu, eu me lembro, o gerente de setor, parece que viu o filho dele nascer. Ele pulava da alegria, quase chorava, assim, porque a gente foi lá no empresa parceira, e eles tinham plotter, eu levei o arquivo e... Quando que o plotter começou a desenhar e viu que não é mais na prancheta, régua, não, ele quase chorou. Eu me lembro, na época, a empresa, indústrias grandes marcavam visitação para a gente mostrar para eles. Então, aí eles fizeram levantamento de verba, porque era muito caro o computador. Isso você fala 1990, por aí. É muito caro. Eles faziam levantamento para comprar um computador que rodasse o AutoCAD dentro dele, porque não era qualquer computador. Aí a gente comprou, aí todo o setor que era a parte de desenho, e começou a reduzir, porque aí a gente começou a dar treinamento, e enfim. Mas aí por isso que eu fui muito fortemente na área de tecnologia. E aí depois daí eu me encantei por área de computação, né? Eu fiz minha faculdade de ciência de computação. E aqui né? na FURB, sim. E fiz ciência de computação, mas cara, eu digo assim, fui também momentos, um professor inspirador na sala, de repente falou que, bom, pessoal, podem fazer mestrado sem ter terminado graduação, vamos fazer com um aluno ouvinte. Cara, eu não sabia que existia esse processo. Para eu entrar na faculdade, como eu não sabia português? Pois é. Cara, vestibular não passava. Primeiro que ele levou 5 anos para validar meu diploma de segundo grau aqui pela Secretaria de Educação. Eu tinha 2 opções, ou estudar e passar segundo, ou validar. A validação, aí tudo processo de tradução, da entrada da Secretaria de Educação. Isso levou quase 5 anos, aí validaram, aí eu consegui fazer o primeiro vestibular. Então, demorou muito para entrar na faculdade. E aí, também, quando que fazia vestibular, não passava, porque zerava português, ou ia no chute. Até quando que consegui passar. Eu me lembro, na época, não sei se você, professor Eliomar, você também passou, mas era mais ou menos 4 por vagas. Sim, exato. Perfeito. Tinha concorrência alta. Aí foi para mim uma conquista que eu consegui passar, né? Aí quando que passei, aí final de mais ou menos faltava 1 ano, comecei a fazer mestrado. Eu percebi que é possível e fiz mestrado e depois... Mestrado em quê daí? E ciência de computação também pela Universidade Federal daí, Santa Catarina. E aí eu fui em 2012... fiz doutorado também, aí mas engenharia e automação de sistema pela também a Universidade Federal de Santa Catarina. Aí terminei 2017, 18, aí finalizei. Mas aí o português já estava bem afinado, né? Agora imagina os teus primeiros dias de aula na graduação, como tu não passou, né? Quer dizer, o perrengue que tu passou nesse sentido, né? Professor escrevendo no quadro, e como é que tu captava isso? Mas é necessidade, professor. Quando precisa, a gente dá um jeito, né? Mas não foi fácil, realmente... Porque percebe, além da dificuldade de agregar o conhecimento inerente a qualquer aluno, olha o professor Nader na questão de absorver o que está escrito, quer dizer, o básico da informação. Mas eu acho que ele já estava há tempo aqui no Brasil, né? Já estava há alguns anos. Mas no começo, lá no Senai, o primeiro curso, lá deve ter sido difícil. Mas foi engraçado, o quanto que eu comentei com o meu professor, cara, eu acho que está vivo ainda, professor desenho. Uma vez vi ele na rua conversando com ele, professor Corto, acho que é o nome dele. E aí ele pediu trazer um livro. Eu tinha livros de desenho técnico em farsi, né? Levei para ele e, cara, ele fascinava aquele aí ele só enxergava, vamos dizer, ele entendia as figuras, né? Aí ele mostrava para alunos, isso foi muito legal, porque mas realmente era difícil. Os primeiros anos, especialmente curso de desenho técnico, mais prático mesmo para conseguir.
Mas, enfim... Mas é a melhor forma de aprender o idioma, né? Porque você é obrigado a aprender idioma para poder aprender o conhecimento. Então, você se obriga a aprender, né? É isso que eu sempre falo, seguindo teu conversa, eu sempre falo para pessoas que conhecem, que estão fazendo curso em inglês. Cara, não tem coisa melhor que pegar, ficar uns meses lá fora. O intercâmbio é muito forte por isso. Porque... E tu não pode fazer intercâmbio com teus amigos, cara. Sim. Tem que vir em um lugar que tu não vê um brasileiro, né? Tem que virar, né? Tu tem que pensar em outro idioma. Né? Então, aí eu falo, às vezes é mais barato, até inclusive, ir lá, ficar uns 3 meses fora, fazer um curso durante férias ou, sei lá, recesso escolar. Mas é isso aí. Ô, Nader, e culturalmente, qual foi o que tu mais sentiu de diferença? É evidente que tem várias situações, mas o que tu destaca para nós em relação ao teu país de origem, ao Brasil? O que você percebeu de diferente, assim, que mais chamou a atenção? Cara, liberdade. 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 Como a gente fala, assim, eu vim de um país extremamente restrito, né? Como é que falei? Religião, por exemplo, a religião Bahá'í não tem liberdade. Inclusive, não pode nem estudar. Né? Se quiser ir lá na faculdade, não, vamos dizer, qualquer lugar que tem no formulário, tem uma coluna, um campo de religião, se tu botar Bahá'í, não entra. Pronto. Então, tem extremamente restrições. Então, e também a questão da liberdade em outras coisas. Né? Então, isso foi impacto. Né? Mas eu acho nem 8 nem 80, né? Tudo base equilibrada o negócio, né? Mas eu fui maior impacto, foi isso, né? Ô, professor, mas mesclando esses dois assuntos, né, tanto da cultura quanto a gente falou antes do idioma, a parte de musical, cursos de inglês investem muito em música para o aluno treinar o inglês, o listening, né, as palavras, enfim. Músicas no Brasil, o senhor consumiu alguma coisa assim que ajudou nessa desenvoltura? Para aprender o idioma, claro? Fala a verdade, não. Vou dizer, tu disse que me ajudou no português, é isso? Isso. Cara, eu adorava música brasileira, mas, cara, o ritmo deles, né? A palavra, para mim, no início, realmente era complicado. Tanto que até hoje, às vezes, eu estou escutando música e pergunto à minha mulher, o que falou mesmo? Mas sim, eu acredito que ajuda. Eu acredito, sim. Mas se eu estou aqui, que a diferença, assim, você mora dentro do país que fala idioma. Cara, não tem nada melhor, tu tem amigos, né? Cara, não tem coisa melhor. Lógico, no início, os amigos queriam ensinar palavrão. Todo tipo de palavrão, tá? Isso sim, mas fora disso, cara, amigo é amigo, cara. Tu conversa dia a dia. Como é que falei? Um dos segredos. Eu tenho um casal, amigo meu, também vieram, então acho que é em Porto Alegre. Eles vieram casal com filho. Cara, até hoje, 20 e pouco anos, não sabe falar português bem. Por quê? Ele em casa fala farsi com família. Então, diferencial também foi isso, né? Mas, sim, música eu acho ajuda muito. Mas, no meu caso, não tinha sentido assim, porque já estava meio de galera, né? Então, tirando palavrões, é isso. Então. Eu lembrei do Sérgio Malandro, que ele tem um filho que fala inglês, né? Sim, sim. E aí ele só ensinava palavrão pro filho. Sim. É muito comum. Tem episódio clássico que ele foi pedir uma pizza. Suco. Não, deixa eu contar uma história muito legal. Por favor. Obviamente não vou mencionar nomes, nada, mas uma vez a gente pegou um ônibus, fretamos, a gente estava muito gente, amigos e família, tudo isso, a gente estava indo para São Paulo, tinha um evento. Aí dentro, obviamente, tinha muita família iraniana e tinha uns brasileiros e amigos, mistura, né? Metade. Né? Isso já aqui, então, indo para São Paulo. A gente estava, fretamos galera, pessoal de Florianópolis, aqui, Blumenau, aí a gente pegou um ônibus, fretamos. Cara, tinha aí tem lado ruim, né? Tipo assim, os amigos iranianos, também gurizão, né? Ele tinha um amigo brasileiro que queria falar uma frase em farsi, né? Aí eles ensinaram ele que vai ser dizer bom dia. Então ele pegou de manhã, assim, o ônibus estava chegando em São Paulo, a gente estava quase 5, 6 horas de manhã. Ele pegou o microfone para dar bom dia, em farsi, em prestígio de famílias iranianas lá, senhoras, família.
Cara, eles ensinam um palavrão. Ele mandou todo mundo para aquele lugar em farsi, sabe? Muito bom. A gente riu muito, né? Mas lógico, Sacanearam cara, tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado. A gente diz assim, me ensina cara, pode ensinar uma coisa errada. E como é que falaria em farsi bom dia? Sob bequejo. Com diferença, né? Já pode chegar já tarde lá, sobre... É um idioma muito diferente, né? Bem diferente. Eu digo assim, é um desafio. Eu acredito que um idioma não aprende, né, na aula, assim, fazer uma aula. Só para ter ideia, minha esposa, meu filho, eles quem aprende. Aí minha irmã, que hoje mora na Austrália, ela todo domingo via Zoom, aí ela ensina 1 hora de aula para eles. Cara, não é fácil. Tu tem que falar dia a dia. Mas a tua irmã fala português? A tua irmã fala português? Não, aí eles comunicam via inglês. Daí. Confusão, né? Confusão. Mas aí ajuda, né? Aprende tudo. Ô, Nader, e o que de culturalmente lá é positivo que poderia ser aqui? O que tu enxerga de lá que nós poderíamos ter aqui? Simão, deixa eu te dizer, até uma coisa que me fascinou aqui no Brasil, né? Lá é muito família. Muito família. Cara, sabe aquele... uma vez me emocionei aqui, os alunos nossos na Unicef, lá em Dayal, né? Eu me lembro, dava aula assim, a gente pede para eles trazer aquele certificado de curso que eles fazem, né? Para a atividade complementar, tudo isso. Aí uma vez falei, cara, tu tem que trazer uma evidência, uma cópia, tá? Para anexar. O rapaz falou, não consigo trazer, tinha feito um curso não sei onde. Não consigo trazer, mas como que não tem? É que minha avó botou na moldura, fixou na parede. Você, cara, olha como é prestígio família, olha a oma, vovozinha aí, olha como eles valorizam. Assim, ligar para eu, como coordenação de curso, né? Eles ligavam, como que está meu neto? Às vezes chegava 1 hora, escutar, ele chorava, emocionado, tudo isso, né? É isso que tem lá também. É muito família. Tipo assim, tio, tia, né, primo, pá, vida é isso, né? Como que falei, lá no Irã, não tem bebida alcoólica, né? É proibido, tem punição, inclusive. Nem nos hotéis, o turista? Nada, não tem nada. Absolutamente nada. Acho que o pessoal que foi para a Copa do Mundo, no Qatar, sentiu também, mas aí lá nos hotéis eles permitiam. Isso, exatamente. Mas mesmo assim... No Irã, nem nos hotéis não, é totalmente proibido. Então, isso para jovem faz assim, mano, não tem muito que... Vou balada, vou fazer, ou vou... Enfim, eles vão lá num lugar bonito e sentam ler poesias, ler livros, discutem. Eu fui agora, ano passado, 9 meses atrás, fui para o Irã, e aí eu saí com o meu primo e os amigos, aí eles vão, por exemplo, lá, vão às 11h30 da noite, vão lá, é uma região montanhosa, senta lá e discute sobre um filme, ou assiste um filme e discute em cima dele, ou lê um livro e discute isso. Então, é diferença. Mas, como é que falei? Porque não tem... Agora, culturalmente também se cresce muito, né? Cresce. Não, a questão de estudo, eles valorizam muito isso. Até hoje, né? Mas é difícil, né, para eles ainda. Como que falei, economicamente isso afeta muito, tá? Mas mesmo assim... os embargos comerciais, querendo ou não, são terríveis, né? Quebra. O país não desenvolve. Tá aí Cuba, que é um outro exemplo, também sofre muito com isso. Venezuela, enfim. Todos que tiveram embargos, né? Tiveram problema. Mas, enfim, um diz que é certo, outro diz que não. Mas fica nessa discussão mais política, né? Aí é questão política. Isso. Agora, eu sou testemunho, o Nader, inclusive, até hoje não bebe. O Nader, participamos de festas da empresa, e tudo, nós trabalhamos juntos na Uniaselv, o professor Nader, e vem dessa cultura, então, né? Vem do teu próprio país, porque aqui, querendo ou não, há essa cultura muito da bebida, está muito aliada. Claro que muitas pessoas não bebem, o Edinho próprio também não bebe. Então, é uma opção própria e muito interessante. Mas... Adaptaria normalmente no país dele, ó. Ficaria tranquilo, não seria igual o Vampeta lá do futebol. Mas aqui acaba sendo uma exceção, ele tem que trabalhar isso muitas vezes culturalmente, porque há uma certa pressão da sociedade, querendo ou não. E claro que a bebida não traz caminhos positivos nenhum, ainda mais se a pessoa não soubesse se comportar,
Mas você já vem com isso de cultura de fato. O país é assim, né? É, país é assim. Mas deixa eu dizer assim, mano. Eu imaginei que vai dar um impacto em nível de amizade, né? A gente de repente se sentiu ou não. Mas eu me lembro no início, o pessoal da empresa que trabalha, disse, pessoal, vamos sair, sexta-feira vamos beber, vamos... Eu disse, pessoal, não vou. Não vou porque não sou boa companhia para vocês. Eu não vou beber, né? Cara, começando, o que é isso? Não, vamos lá, sabe? Foi muito legal essa recepção do pessoal. Não, que isso, vamos lá. Teve gente que deixava de beber só para fazer companhia, sabe? Tenho muitos amigos assim. Eu acho assim, mano, no Brasil tem uma vantagem. O povo é muito bom. Uhum. Até estava discutindo semana passada com um amigo meu. Cara, a gente vive no melhor país do mundo. Cara, só quem viaja fora descobre isso, né? Não existe preconceito, não tem problema. Vamos dizer, tudo agora virou preconceito, né? Qualquer coisa. Mas fora, se a gente não levar nesse extremo, é um país extremamente agradável, é um país bonito, né? A gente estava numa festa, eu falei, cara, olha só, pega a beleza de Blumenau. Maravilhoso, cara. Vai cidades redores, vai Pomerode, vai... E você pega carro, vai até praia, uma das melhores praias. Tem as 4 estações do ano, né? 4 estações do ano. Você sente, de fato? Sim, cara, vai pensar, eu come melhor comida do mundo. Cara, melhor carne. Hoje Argentina também, Uruguai, mas, cara, tu come melhor carne, melhor alimento. Pois é, isso eu ia te perguntar, culinária, como é que tu... sim. Adaptação tranquila? Hoje você come de tudo? Como é que é no Brasil? Não, tudo. Cara, comida, o que eu posso te dizer? Carne, eu nunca tinha comido carne de gado, né? De gado, Nunca. Lá no Irã tudo ovelha, né? Carneiro, enfim. Mas hoje, quando eu volto para lá, não consigo comer mais carne de ovelha. Olha só. Não consigo. Mas carne aqui é muito... Tanto que quando eu vou para Irã, aí tem um espeto de churrascaria, uma coisa assim, vou lá, aqui tem carne de Brasil também. Bom, então todo mundo vai lá, porque é o melhor carne. Melhor carne. Então, cara, é por isso que eu digo, a gente vive no melhor lugar e é maravilhoso, o povo é maravilhoso. E tem lados ruins, tem. Sim, normal, né? Política, sei lá, financeiro. Bom. Cara, mas fora disso, é o melhor lugar. Por isso que eu digo assim, para mim, culturalmente, impacto, assim, não sente muito. Mas, por favor. Não, eu digo assim, uma coisa que impacta a minha mãe quando vem aqui é a questão na praias, né? O biquíni da mulher. E, cara, isso, meu Deus, o que é isso? Porque no Irã, praia, mulher vai com roupa. Homem vai com roupa. Então, mulher não pode mostrar fio de cabelo na rua, né? Mas são coisas que vêm de uma religião de 2.000 anos atrás, sei lá, 1.000 e pouco, enfim. A cultura árabe, né? E hoje, de repente, não encaixa, mas aí complica isso tudo. Mas isso foi o que mais impactou. Fora disso, tá... Graças a Deus está tudo certo. Imagino para ela viver uma vida inteira dentro daquela cultura e de repente chega numa situação dessa. Você ver real é muito diferente, e por imagens à distância, né? É verdade, de fato. Mas como é que vem essa paixão daí pela educação? Como é que você vira professor? Porque querendo ou não, tem tantas barreiras culturais nesse aspecto que a educação seria um caminho mais tortuoso, porque você passar a ensinar as pessoas, você passar dentro do idioma estrangeiro. Poxa, além do teu domínio próprio, do teu conhecimento que você teve que absorver, você tem uma barreira que é muito forte, que é a questão cultural em termos de idioma. E aí, de repente, passar a ser professor, ensinar, estrangeiros, exatamente dentro da cultura deles, de todo o propósito deles, como é que vem assim na tua cabeça em relação a atuar nessa área? Assim, quando comecei a pensar em fazer mestrado, né, eu sabia que é uma carreira acadêmica, né? Porque você, lugar de pós-graduação, lato sensu faz stricto sensu, né? Que aí é mestrado, aí é vida acadêmica, aí doutorado. Cara, eu não tinha me tocado muito, mas eu queria conquistar. Para quem vem de uma vida de dificuldade, teve que atravessar fronteira de forma diferente, tudo esses dificuldades. Cara, quando que tu chega, era para estudar, cara. Eu quero estudar, eu quero fazer coisas novas e quero aprender. Isso vem muito também
de instrução dos pais, né? Meu pai sempre falava, não se restringe uma coisa, nunca vira especialista em um trabalho, tem que aprender, o dia inteiro, tem que aprender tudo, né? E aí, quando que fiz mestrado, eu me toquei que estou indo na área acadêmica, cara, e adorei. E eu me lembro, quando que tinha mais ou menos finalizando o mestrado, eu tinha finalizado, aí eu entrei na área da educação, né? E quando que eu fui fazer a entrevista, né? Eu posso mencionar o nome de querido amigo Johnny Kochansky, né? Ele foi que me contratou na Uniacef em 2003. E me convidou, aí eu fui lá, dei uma aula para ele. O Johnny que trabalhou na WK? É, isso mesmo. Ele trabalhou na WK, conheço o Johnny. Ele foi coordenador de cursos, na época ainda na Uniacef. Aí ele me entrevistou, aí eu teve que dar uma aula, e estava ele mais o outro coordenador lá, e a gente sentou. E quando que apresentei, eu falei assim, cara, isso não vai dar certo. Português tudo com sotaque torto e tá, mas cara, ele me chamou e falou, eu tinha decidido uma disciplina para ti, mas eu quero te dar mais disciplina, tu pega esses dois, e para mim, desafio. Não, para mim está tudo bem. Daqui para frente me apaixonei, cara, porque assim, irmão, eu acho assim, a educação, a gente escutou muito isso, né? A gente, muitas vezes, nós marcamos a vida do aluno não pelo nível de conhecimento que passa, mas pela quantidade de inspiração que a gente gera dentro deles, né? E eu gostava muito dessa parte. Eu sempre pensei que a área de se envolver, assim, conhecer um por um faz diferença, né? E eu tinha passado por isso. O professor, que eu vou mencionar até o nome dele, que é o Oscar Dalfova, aqui na FURB, ele que me inspirou, cara. Eu fui no mestrado por causa dele. Ele me ajudou. Pode até, de repente, mas não fui nem assunto da aula dele. Mas, cara, e eu queria fazer isso. Então, fui algo que casou muito bem. Aí comecei a me sentir muito tranquilo, confortável. E aí eu assumi coordenação em 2006 e até hoje. E me lembro que aí eu fui a consequência. Doutorado é um desafio, né? Você tem que ter muito tempo. Eu trabalhava de manhã à tarde em uma empresa e à noite na Uniacef. E eu sempre trabalhei nas companhias independentes, então sempre estava trabalhando de manhã à tarde e à noite na universidade. Alguns, nem sei quantos anos tudo isso deu, mas aí chegou um certo momento que queria fazer doutorado, e de onde eu vou tirar tempo, né? Aí teve ajuda um pouco a liberação da universidade, e aí me ajudou, então aí eu consegui fazer. Mas naturalmente, você acaba vivendo na área da educação e até hoje, né? Mas você vê como mudou a tua vida, essa questão lá de trás, da própria aceitação do Johnny, aceitar um professor estrangeiro com dificuldade no idioma. Cara, tu é hoje um dos funcionários mais antigos da Uniaselv. Pois é. A empresa tem 24 anos, tu tens 20? Eu tenho 20 anos, exatamente. E na coordenação estás quantos anos? 17 anos. Olha só. 17. Ele é 17 anos coordenador dos cursos de tecnologia da Uniaselv. Fantástico, né? Praticamente a vida da empresa toda, tu és coordenador. Não tem nenhum outro coordenador que chega a você, né? Não, dos coordenadores dentro do grupo são mais antigos. Mas tem funcionários antigos, mas eles não eram coordenadores. Então, eu tive o privilégio de conhecer todas as gestões da Uniaselv, desde o fundador, Sr. José Tafner, depois os filhos, depois Croton, depois fundos, enfim, aí a gente acaba acompanhando. Mas eu me sinto muito orgulhoso, assim, eu às vezes você também deve estar dia a dia, vocês têm, quanto que a gente vê, conseguimos fazer a vida de alguém melhor. Sim. Cara, não tem coisa melhor. Essa semana passada um aluno chegou e falou que, professor, eu consegui um emprego. Cara, calor, ele trabalha duro de chão de fábrica, nunca foi, cara, eu consegui vaga e agora vou trabalhar semana que vem na área de suporte de tal. Cara, não tem coisa melhor, alegria, o que é isso? Verdade. Eu quero entrar nas perguntas da audiência, professor. A gente abriu a caixinha de perguntas lá, o pessoal mandou e eu separei duas aqui bem importantes para a gente abordar. A primeira veio do Henrique e ele perguntou assim, qual é a sua opinião sobre a importância da pesquisa científica e como ela influencia o ensino na sua área? Muito boa pergunta. Na verdade, eu sempre falo para alunos, né? Nós, como dentro da academia, né? Única
legado que a gente deixa para o mundo acadêmico é a pesquisa que a gente faz, né? É o público, né? É algo que você vai correr e ajuda muitas pessoas. Então, a pesquisa científica, tanto que dentro de todos os cursos de graduações, a pesquisa faz parte, né? Então, até é muito prestigiado pelo Ministério da Educação. Então, é muito bem avaliado as instituições que prestigiam isso. Então, pesquisa científica, eu vejo assim, ele é um caminho andado, só ele precisa ser bem orientado. Isso assim, realmente, vou fazer uma pesquisa só para dizer que eu fiz pesquisa, só por isso. Não, a pesquisa tem que ser muito bem orientado e tem que ser continuado. E dentro da pesquisa é uma coisa muito legal, eles têm dentro da metodologia, né? Quando chega lá no final da pesquisa, você diz, trabalhos futuros, né? Então, você já dá gancho para continuar aquele pesquisa por outra pessoa, aquilo que tu fizesse, e ele não precisa fazer de novo. Quanto que bem orientado, ele não precisa fazer de novo e ele vai continuar. Com certeza, isso para todos os países. Os países avançados hoje é aqueles que mais desenvolvem pesquisas, né? Legal. Para fechar, a segunda pergunta veio aqui da Márcia e foi assim: como você lida com os alunos que têm dificuldade para aprender e como você os ajuda a superar essas dificuldades? Olha, 17 anos de coordenação, né? E 20 anos de... Eu cheguei à conclusão que, cara, para tudo existe uma razão, não? A gente tem alunos que têm dificuldade, mas ele sente vergonhado falar, não? E aí eu acho que questão da aprendizagem, né? Eu já teve alunos que teve que chamar, bater papo com ele. Não, o desafio é isso, você conseguir desmanchar a dificuldade da pessoa, né? Muitas vezes essa dificuldade não vem explícita, né? Então você chama ele, conversa para ver qual é que é a dificuldade, o que está dificultando a aprendizagem dele. Às vezes é amigo do lado. Às vezes é amigo do lado que está atrapalhando ele. Às vezes é o bullying que está acontecendo na sala. Já tivemos alunos que não suportavam estudar na mesma turma, enfim. A gente tem que gerenciar isso. Mas, infelizmente, não tem uma fórmula única, né? Se a gente vai dizer, vou fazer assim vai dar certo. Mas a gente tem que entender, os desafios primeiro é entender, e a instituição ter a estrutura, né? Eu me lembro... A gente tem hoje, né? Tem o setor psicólogos, né? Que quando que nós não conseguimos resolver, acaba encaminhando para pessoas experientes, eles conversam e a gente vê a dificuldade que eles têm, se é genético, se tem alguma patologia que a gente tem que tratar, né? Mas aí o caminho é isso, a gente tem que realmente entender a situação de cada um. Nader, você atuou na área do empreendedorismo também, né? Você, além também da carreira acadêmica, você atuou nessa área, já com empresas, enfim, tendo empresa, inclusive. Como é que você observa o nosso processo aqui no país em relação a essa parte mais burocrática, do dia a dia, do empreendedorismo, enfim? Como é que foi essa tua experiência? Pois eu aprendi, né? Quando que eu comecei a me envolver parte da administração, eu entendi que a burocracia a burocracia é uma coisa boa, mas se torna coisa ruim, né? É boa porque vem para organizar, né? Até a teoria do Weber, que é a teoria de burocracia, é uma teoria boa. Ele vem para uma área de ciência para organizar, documentar, mas ele se tornou lento, né? Isso é ruim. É uma parte que você tem que lidar, né? Como eu falei, eu trabalhei em várias áreas na área de empreendedorismo. E a gente aprendeu que, dependendo do setor que tu trabalha, os tempos podem aumentar e reduzir, né? Então, desafios são grandes. Eu acho que hoje o empresário ele já consegue se organizar. Eu sei que é ruim a organização, tipo assim, eu trabalhei muitos anos na área de construção civil também. Como que falei, é uma coisa do meu pai, né? Falava que nunca fica. E a gente fica. Enfim, é uma área que eu trabalhei muitos anos na área da engenharia, me ajudou muito. E parte da construção civil o tempo é muito maior do que, de repente, outra área. Dependendo de uma documentação da prefeitura, leva, às vezes, meses e meses, né? Então, essa parte burocrática depende do negócio, mas realmente é uma parte que a gente não tem muito o que fazer, depende do setor público, né?
E como é que tu enxerga essa parte da economia em si? Quer dizer, empreender é fácil, é um desafio todo dia? Para o empreendedor em si, você empreendeu inclusive em áreas distintas. Como é que você enxergou isso? Porque você vem com uma visão de fora que é muito interessante. Não está desde sempre aqui. Como é que foi para ti, em particular, essa questão do empreendedorismo? Pode ser que também, como que falei, pelo menos pela cultura, eu sempre analiso muito antes de fazer. Eu acho que é uma coisa que ajuda empreendedores aqui no Brasil, eles, antes de começar, não ir atrás da emoção, né? E vai atrás da razão também. Tem que analisar para ver se realmente é viável o negócio. Porque muitos negócios é viável no início. Mas quando que passa 6 meses, 8 meses, de 1 ano, e não dá certo, é tarde demais, né? Então, eu vejo isso, para mim, foi crucial, né? Então, eu não comecei nenhum negócio de um dia para o outro. Às vezes levou 1 ano analisando. 1 ano. Eu acho que a melhor ferramenta de empreendedor que não sabe muito mexer com software, computação, é Excel, né? Planilha Excel é a melhor ferramenta para botar lá a fórmula e somar, diminuir e botar desafios. É uma coisa que eu acho que eu prestigio muito o Sebrae, né? Eles têm muitos cursos legais, né? Se você vai lá, tem esses cursos grátis, né? Como calcular custo, como planejar uma empresa. Eu acho que essa parte eu vejo muita gente pula. É uma coisa chata, né? Você tem que ir lá, desmanchar, ver quem são teus concorrentes, quem é teu favor, quem não é, quem são o tipo de cliente, qual é a ticket média, tudo isso. E aí depois montar negócio. Muita gente começa e depois aí pode ser que seja tarde, né? E aquele estatística Sebrae fala quantas empresas acabam fechando em 5 anos, né? Que é uma estatística absurda, né? Mas para mim sempre foi isso, analisamos muito antes. Eles estiveram aqui conosco, inclusive, e deram altas dicas nesse sentido, assim, coisas que muitas vezes a gente não sabe. Do dia a dia, programas de financiamento que eles têm. Sim. Tem muita coisa que, inclusive, não tem nem necessidade de retorno, eles fazem o investimento mesmo. E o empresário não tem nem devolução. E, às vezes, essa informação não chega na ponta, né? E é importante, né? De fato, talvez ficar ligado no Sebrae é um ponto muito importante, né? Com certeza. Eu acho que é uma instituição que ajuda muito. Eu sempre digo, eu fiz muitos cursos lá. E online, grátis, cara, é fundamental, fundamental. E independente de questão de política ou não, e não tem necessidade nenhuma nesse momento de política partidária, mas o presidente do Sebrae, nesse momento nacional, é de Blumenau. Quer dizer, é um cara Olha daqui. Só, eu não sabia. Então, que é o Décio Lima, ex-deputado federal. Sim. Assumiu recentemente o Sebrae Nacional. Então, querendo ou não, ligado à região, o que pode, de alguma forma, impactar também positivamente nesse aspecto, né? Com certeza. Né? Acho que isso é bem interessante. Edinho. Não, isso eu ia comentar da questão do professor Oscar Dalfovo, que, além de ser de tecnologia, ele é do empreendedorismo. Também foi meu professor no mestrado na disciplina de empreendedorismo, então é um cara que serviu como motivação para você. E para quantos alunos você serve de motivação, né? Isso que é o bacana dessa corrente do bem, né? E ele está aqui conosco recentemente, no final do ano passado, mas ele fez uma cirurgia, coincidentemente, e acabou não conseguindo vir. Até tentamos ajustá-la e tal, mas não deu mais certo pela agenda. Mas, infelizmente, ele estaria aqui. É um exemplo que a gente tem muito positivo. Eu também conheço bem o muito professor querido. Oscar. Muito querido. Marcou a vida de muita gente, né? Muito querido, muito querido. Professor Nader, para onde é que caminha a educação? Como é que o senhor enxerga? E aí acho que tocamos um assunto muito importante. Na questão, há um tempo atrás havia um vestibular muito concorrido. Hoje, basicamente, já nem existe mais vestibular. Mostra uma certa até evasão no ensino superior. Nós temos hoje uma dificuldade em todos os sentidos na captação de novos alunos. É nítido isso, todas as instituições compartilham, mas, ao mesmo tempo, o mercado cada vez mais exigente. O nosso mercado de TI, eu sempre falo isso. É engraçado, mas é muito real. Ao mesmo tempo que nós não temos desemprego, nós temos vagas em aberto, basicamente, na maioria das empresas, mas nós temos alunos desempregados, nós temos profissionais formados desempregados, ou seja, há uma exigência de qualidade a todo momento. Enfim, como é que o senhor enxerga isso? Para onde caminha a educação? Como é que a gente está aí para os próximos anos? Infelizmente, a gente tem que tirar isso na cabeça, né? Eu sei que existe professor ou docente que resiste isso, mas a gente
precisa estar junto com essas tecnologias novas que vai surgir. Com a questão de chat GPT, né? Ele de certa forma tira a gente da zona de conforto, né? E ficou muito fácil para o aluno chegar lá, tu manda fazer um trabalho, ele vem com o trabalho em 2 minutinhos, vem com um trabalho bonito, escrito, te entrega, e você não pode alegar que não fui você, né? Então tem esse parte, mas a gente não podemos olhar para isso de certa forma como um inimigo docente, né? Mas sim é uma forma que a gente pudesse aproveitar disso, né? Mas uma coisa a gente tem certeza: a educação cada vez vai ficar mais tecnológica, né? A pandemia ajudou isso, né? Deu um pontapé, estava indo meio devagarzinho, mas deu um pontapé, claro, usa a tecnologia. O professor que tinha muita resistência em relação ao uso da tecnologia nas suas aulas, aprendeu a dar aula via virtual. Cara, quem diria dar aula de engenharia, dar aula de programação de computador, dar aula de área de saúde, enfim, usando área virtual. Então, fui nascendo, fui ferramentas, enfim. Mas eu acho que a educação, eu vejo, da nossa época, ou da época de meus pais, enfim, velocidade era muito mais lento, né? Jovem entrava até eu me lembro, na minha época, quando que eu precisava, o professor dava, vamos lá pesquisar sobre, sei lá, FAIOL. Empreendedor, vai lá ver a gente ia lá na biblioteca. Eu me lembro, eu ia lá na biblioteca, último andar, cara, não tinha nem ar-condicionado, calor, ventilado, aquele ventilador em cima, e paginando, e lá no índice final, procurando assunto, e cara, ninguém tinha computador. Sim. Quem tinha no notebook era um luxo, se alguém tinha, cara, era luxo. Mas, enfim, tu ia lá escrevendo um caderno, a gente levava caderno, hoje aluno quase nem leva caderno. A gente escrevia com caderno, depois escrevia bonito e resumido, cara, ele levava a fazer um trabalho, às vezes 3 dias, 2, 3 dias, fim de semana inteiro. Hoje, o cara leva a note dele, dá no Google, acha o e-book lá no internet. Agora, por exemplo, nossos alunos têm toda aquela biblioteca à disposição. Vai lá, clica, acha, vai lá, acha, dá um Ctrl+C e ele vai alterando e vai escrevendo, de repente, em 1 hora, 1h30. A velocidade mudou, né? A gente está em uma velocidade absurdamente diferente, né? Então, isso a gente sabe que cada vez vai ser mais forte, né? E a gente precisa se adaptar. Isso não tem como escapar mais. É engraçado como está muito presa a cada área, professor. Porque, assim, como ele falou bem, na nossa área de tecnologia, os alunos realmente não levam mais caderno. É muito difícil. Cara, caneta, no dia da prova, eles vêm pedir caneta emprestada. Eu até digo, tu vem para a roça sem enxada? É isso aí. E tu já tem umas 4, 5 no penal, porque se é de lei, vai sair, elas tranquilamente vão faltar ainda. Eles não trazem nem caneta. No direito, eu também estou cursando direito, eu sou o único cara que tem notebook. Ninguém leva para a sala, é tudo no caderno, e tem professor que volta e meia dá uma indireta. Quero a lei, chamam do vademecum, que é o compilado das leis, quero que vocês trazem, quero ver em cima da carteira. Mas eu tenho tudo no notebook, para que eu vou trazer a lei para ficar folheando? Eu dou um Ctrl+F, localizo muito mais rápido, inclusive as palavras, enfim, mas a cultura. É cultura. Ele acha que se eu estou no notebook, muitas vezes não, ali tu não estás praticando como deveria. E, no fundo, não tem necessidade. A própria área do direito hoje atua exatamente com a tecnologia. Você hoje peticiona o processo à distância, ninguém mais tem fisicamente, não se imprime mais nada, mas é a cultura. E aí o próprio aluno ainda continua dentro dessa cultura, ou seja, todo mundo com o seu caderninho, anotando tudo ali direitinho e tal, e eu estou ali com o notebook. Então, inicialmente, era meio com uma coisa diferente em sala. Hoje, eles já se acostumaram. Mas não é possível que eu vou voltar para trás, que eu vou fazer diferente. E não é um demérito, mas é uma cultura. Cada área com a sua cultura. E outro detalhe interessante, curiosidade, quando a pessoa fala do notebook, eu sempre falo para os alunos, eu me formei em 2002. Ciências da computação como você. Não tinha um professor que tinha notebook. Ninguém tinha notebook. Que parece que isso faz tanto tempo assim. Não tinha nenhum que tinha notebook. Hoje é algo tão trivial, tão comum, todo mundo tem notebook. O custo era muito elevado. Muito elevado. Era muito alto. Imagina, se tinha uma área que tinha que ter notebook, era ali. Professores do curso de ciências da computação. Hoje todos nós damos aula com notebook há muito tempo já. Ninguém tinha notebook.
Então, só para as pessoas perceberem que nem tudo é tão rápido como elas imaginam. Isso, né, são coisas extremamente novas, que essas novas gerações nem pegaram o antes, mas é porque eles também são bastante jovens. Nossos alunos hoje em dia são bem jovens e as coisas elas têm um porquê. Então, as mudanças não são eternas, não. Muita coisa é bem recente mesmo. Professor Nader, para fechar, Brasil, tua vida daqui por diante, literalmente, você já está há muito tempo aqui. Quando você olha para trás e vê toda essa trajetória, tudo que você passou, poxa, eu fico imaginando você ter saído do Irã, o que foi sair do conforto da família, conforto do lar, você dizer, olha, não, eu não quero isso para mim, eu vou sair e partir sozinho. E hoje olhar para trás, hoje você já é pai, você tem filhos, imagina teu filho, amanhã depois tua filha saindo e indo embora. Eu já sou pai de um garoto que vai fazer 18 anos, não consigo nem imaginar o que é isso. É difícil. Enfim, como é que você olha isso tudo, você olha para trás e olha, valeu a pena, professor? Hoje tudo que você vê, o que você construiu, os momentos difíceis, até em Itajaí, quando você fala que estava ali com amigos, de repente os 2 amigos arrumaram emprego fora da cidade, você ficou sozinho de novo. Isso, Quer dizer, a vida foi dura em muitos aspectos com você, você teve muita resiliência para poder chegar onde chegou até hoje, a mãe está longe, as irmãs estão em cada um lugar, enfim... Fazendo essa leitura, valeu a pena? Olha, deixa eu dizer uma coisa. É muito... assim, mano, todo dia, não é só porque estou aqui falando, né? Todo dia eu agradeço a Deus. À noite, quando eu volto da universidade, estou entrando na garagem, eu vejo minha família está lá em casa, cara, mais um dia posso agradecer. Porque, na verdade, para mim é uma conquista. É uma conquista, né? Eu acho que todo mundo tem uma história de conquista. Né? Um pouquinho mais, outro menos, e não importa, mas todo mundo tem a história de conquista. Eu tinha um amigo meu que sempre estava por baixo, né? Aquele velho deprimido, depressão, remédio, enfim. Mas, cara, pega o teu carro, vai até o hospital, vai à ala de pessoal que tem câncer. Vai lá, tem criança que está 6 meses, e nem até hoje não saiu do hospital. Agradeça a Deus, cara. Tu tem uma conquista. Então, como comentei, cara, não importa qual é a área. Não importa. Todo mundo tem uma conquista. Então, para mim, cara, se você falasse assim, voltasse para trás e fizesse diferente, não. Cara, eu nem quero mais voltar, porque é difícil, né? Mas hoje eu digo assim, a gente é abençoado, a gente tem que acordar de manhã feliz. E às vezes até eu estava falando com minha mulher, cara, vamos parar de assistir jornais e ler esses noticiários, que só tem coisa ruim. Cara, tu não consegue ver uma notícia que fala de coisas boas, parece, né? Então, pensar positivo, né? Acordar de manhã, pensar positivo, é o fundamental. É isso. Não sei se respondi, não, mas para mim é isso. É a conquista e ser feliz. Não, perfeito. Uma lição, acima de tudo, ainda no seu depoimento, Edinho. Esse é o professor Nader, eu já conheço ele há muitos anos e mostra, acima de tudo, como eu falei anteriormente, a resiliência. Se tem um cara que teve que vencer muitas barreiras, pode ter certeza que foi ele. Sair de um país com uma cultura tão diferente, viajar esse mundo, parar no Brasil, vencer a barreira do idioma, muitas vezes se ver sozinho, entendeu? Todos os motivos que levam muita gente a desistir e parar pelo meio do caminho. E ele venceu em todas as etapas. É um cara que é super benquisto, super adorado, não é à toa estar tantos anos na mesma empresa, na mesma função de chefia, de coordenação, além de tudo. E de fato, isso nos mostra o ser empreendedor, o passar as barreiras, ultrapassar os desafios, ser resiliente e sempre mirar os seus objetivos. E ele é uma prova viva de que é possível. Então, né, acho que um show, acima de tudo, uma entrevista que mostra o que é consolidar aquilo que de fato você é objetivo. Sem dúvida, né? Não é à toa que é professor, foi uma verdadeira aula, né? O nosso público, eles buscam se inspirar, buscam ver a dificuldade do outro para saber que também não é só com você. E histórias como a do senhor inspiram mesmo, fazem o empreendedor aí que tem tanta dificuldade no dia a dia, cada dia é uma luta, né? Muitas vezes num país como o nosso, para nós
tem muita dificuldade, e aí vem você com uma história onde mostra que como a dificuldade ela é pequena perto de tudo que se pode ter. Então, fantástico mesmo, uma verdadeira aula. Agradeço muito aí pela conversa e agradecer também a Melhores Imóveis, né? Nosso patrocinador master, pensou em comprar e vender, a Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. A imobiliária é diferente, a imobiliária que você passa as características, diz o imóvel que você busca e eles encontram a melhor oferta para você. Fala com o Diego e com o Jason no @Melhores Imóveis BNU. É isso, Sheila? É isso aí, estender também meu agradecimento ao professor Nasser, muito obrigado por estar aqui conosco e pedir que você nos procure lá nas redes sociais, Instagram e Facebook, no Topo Podcast. Lá você pode acompanhar nossa agenda, mandar perguntas para os convidados, indicar convidados se você tem alguma empresa que gostaria de ver passando por aqui. Então lá é o nosso canal de comunicação com vocês. E no YouTube você assiste essa entrevista e no Spotify, Deezer, Apple Podcasts você pode ouvir apenas os áudios, né? A gente também pede que lá você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Todas as quartas-feiras tem conteúdo novo por lá e aí você já fica por dentro de tudo isso. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso, com certeza. Professor Nader, que Deus abençoe e ilumine, que o senhor possa continuar irradiando essa luz, eu diria assim. O senhor sempre foi uma pessoa positiva. Eu já estou há 10 anos convivendo é verdade. Estamos juntos muito trabalhando naquela empresa e me sinto muito orgulhoso, exatamente, de ter uma pessoa como você, dessa forma com que você sempre tratou, sempre com muito equilíbrio, sempre com muito discernimento. E é isso que contagia de fato as pessoas. Nunca vi você reclamando, você negativo, e é evidente que você também tem problemas, tem questões como qualquer um tem. Mas saber separar essas situações irradia, isso torna positivo e contagia as pessoas também para virem do mesmo estilo. Então, obrigado por terem vindo aqui conosco, contar a sua história, abrir um pouquinho dessa parte até de foro mais íntimo, mas, acima de tudo, que eu tenho certeza que contribuiu com muitas pessoas que estão assistindo, muitos estrangeiros também. Nós temos aqui uma diversidade bastante significativa no Brasil, né? É verdade. Muitas pessoas que se espelham na sua história e que devem estar se identificando também nesse momento. Então, obrigado aí por estar conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Assim, como você tinha falado, vai ser uma conversa. Cara, realmente muito agradável, é muito bom assim, a gente poder compartilhar. Mas eu estou à disposição, precisando. E equipe toda, né? Maravilhosa. Muito obrigado. Beleza. Maravilha. Agradecer a você também que esteve conosco, né? Mais uma vez, a demonstração aqui de mais um convidado muito especial, uma pessoa que demonstra o que é o dia a dia, o que são os obstáculos, barreiras que tantas pessoas nem sabem o que significa e param por meio do caminho, né? Pelo meio do caminho, por falta exatamente dessa força de poder ultrapassar o obstáculo. E o professor Nader passou tantas situações das quais ele ainda se acha um privilegiado, e esse é o otimismo que é tão importante em cada um de nós ter, exatamente para podermos fazer o nosso melhor, virarmos o jogo diante das circunstâncias que possam acabar ocorrendo e conquistar os teus objetivos. Estejamos juntos, estejamos no topo e com certeza dessa forma todos nós possamos aí ter uma vida ainda melhor. Obrigado de coração pelo carinho da audiência, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio com mais convidados também para lá de especiais. Um grande abraço e até lá.